Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário. Nossa, enrolou, quase que não sabe. Bom, independente, que a paz de Jesus esteja com todos nós nesse momento. Graças a Deus. Graças a Deus. Já chega aí dando like, gente. Dê o seu like, por favor, ajude, compartilhe esses estudos. Sim, É bom para a gente e é bom para quem está recebendo. sim, Naquele dia, de repente, ele não vai ver hoje, não vai ver nesse momento, está ocupado. Mas vai ter uma hora que ele vai olhar, deixa eu ver aqui o que ele me mandou. Então, pode ser que seja de grande ajuda, né? Uma orientação, um consolo. E ajuda também a gente a divulgar não só o ensino, mas como também nos ajuda na doação dos alimentos que acontece. E só acontece isso porque tem uma equipe voltada para isso. Uma equipe com todo carinho recolhendo as doações em sua casa. A equipe com todo carinho, elas entre si se ajudam e o alimento que falta eles colocam, porque nem todo dia a casa tem o dinheiro em conta para ajudar. Então, essa equipe, para lá de comprometida com o trabalho, ela coloca do que é dela para ajudar que não falte certos itens essenciais. Então, quem puder ajudar, por favor, ajude. São 150 famílias e mais aqueles que mantêm em lista de espera. Por favor, então, eu peço encarecidamente misericórdia para que faça essa doação, ou então que doe, se você está longe, não tem como, doe o que puder para no nosso QR Code, nossa, ou então no nosso Pix, que está nossa aqui chave embaixo. Pix é o e-mail da nossa casa, que é uniãoespíritaramatiz@gmail.com. E o QR Code do PicPay, é só apontar ali através do aplicativo que você também tem acesso direto. Vai direto para a conta da pessoa que é responsável por fazer toda essa administração. Também ajuda a nossa casa a ter alguma garantia de volta para quando isso tudo passar, para a gente ter o nosso cantinho presencial, porque a casa é alugada, então a gente precisa manter também funcionando, né? E conta de água, conta de luz, porque embora esteja fechada, continua tendo que pagar. Então, isso A tudo nos ajuda manutenção, nisso. né? Porque a falta de uso também requer a Também, manutenção. também, porque é aquela coisa, você faz a obra e está tudo pronto funcionando. O que acontece? A casa fecha. O que será que vai ter que acontecer 2 anos depois? Pois é. Então, tudo tem que estar bem de novo, né? É uma garantia para a gente também. E se você prefere doar esses alimentos, você é daqui do Rio de Janeiro, deixou tudo separado direitinho, entre em contato com a gente, seja através do e-mail, que é o mesmo da chave Pix, que é uniãoespíritaramatiz@gmail.com, ou através das mensagens diretas nas nossas redes sociais. Já ajuda demais. Né? O que mais temos Certo. de recado? As inscrições abertas para o nosso Evangelho no Lar. O curso do nosso Evangelho no Lar. As inscrições estão abertas até amanhã, então cuidado para não deixar passar. Amanhã, dia 2 de setembro, último dia de inscrição. É muito, muito, muito bom, porque é uma forma de entender como trazer essa luz para dentro de casa. Como você pode transformar o ambiente em casa,
um ambiente de estudo, de acolhimento, e para todos que estão ali, dos dois lados da vida. Então, assim, aquela coisa, mas eu acho que estou sofrendo um processo obsessivo, a casa está fechada porque a desobsessão não está funcionando. O Evangelho no Lar pode ajudar nessa hora. Então, é uma baita ajuda que você dá para você mesmo e também para as pessoas que estão em volta. Participem elas ou não, estejam elas encarnadas ou não. Isso tudo ajuda demais. Comprometimento, trabalho, instrução e colocar em prática tudo aquilo que a gente vai aprendendo. Além disso, tem no nosso site também. Assim, o formulário de inscrição para o curso do Evangelho no Lar está lá no nosso site, que é uniãoespíritaramatiz.org. E lá no nosso site também você pode achar o formulário com inscrição para cura por irradiação. Nome completo, endereço completo, deixa tudo lá direitinho, confia na espiritualidade, confia nesse trabalho, que tudo vai correr da melhor forma possível. Né? Mais alguma coisa? A cura por irradiação, as palestras de sábado, por favor. Sábado estaremos aí juntos. Né? Sábado, todo sábado, às 6 horas. E acho que só, né? De aviso, por enquanto. Uhum. Bom, vamos à reunião de hoje, gente? Vamos. Hoje o nosso estudo é a reunião de número 10, lá na nossa Casa Espírita. Sim. Reencarnação e evolução. Esse é um tema que, assim, para a gente que é espírita, já, vamos dizer que a gente já está mais familiarizado com isso, pelo menos em relação às demais religiões, né? Ainda não, porque eu ainda fico nervosa quando eu vou falar disso. Pois é, mas aí é que tá. Eu estou falando disso, de que a gente está mais familiarizado, mas sim, isso é em teoria. Que a gente descobre que não é bem assim na prática, não. Não é. Eu não acredito em reencarnação. A reencarnação não está nem aí para que você acredite ou não. Ela não vai deixar de acontecer só porque você não acredita. Ela é lei. Fulano não vai reencarnar porque fulano não acreditava. Muito bom você ter trazido isso, porque vocês sabem, assim, a reencarnação, não com esse nome, ela ainda se chamava ressurreição na época, ela fazia parte da crença das religiões oficiais, né? Tanto do judaísmo quanto do cristianismo, do catolicismo lá do início. E aí tiveram uma reuniãozinha entre igreja, e por igreja eu me refiro à instituição, a essa instituição religiosa que comandava como as coisas iam funcionar. Teve uma reunião com os reis da época, e aí uma rainha que ela meio que não queria que fosse verdade isso, de que ela teria que reencarnar. Porque ela era uma pessoa assim muito difícil de convívio. Então ela não queria ter que responder por tudo aquilo que ela fazia aos outros. Ela mandou que cortassem daquele código de leis religiosas a volta a um novo corpo daquele mesmo espírito. E desde então se apagou da memória dessa instituição que a reencarnação existe. Então, olha como a recusa e assim aquela ideia de que se eu não acredito não funciona. Isso não existe. Acreditando ou não, eu tenho fé na reencarnação. A reencarnação não está nem aí, ela é lei. Sim. Ela é lei e ela vai acontecer. Sim. Antes da gente começar o assunto em si, eu achei muito interessante
a parábola da reencarnação, que foi dita por um médium chamado Allan Kardec Cardoso Lessa. Olha o compromisso desse médium, gente. Já carrega no nome. Ele é um artista, mas olha, já é um compromisso. Porque Allan Kardec, dentro da doutrina espírita, como médium, ele já tem um compromisso muito grande. Essa pessoa, ele faz visita, eu esqueci qual é o estado. Qualquer coisa, se eu me lembrar, eu vou dizendo, ou então coloco nos comentários. Uhum. Ele visita cárceres, ele assiste a presos. E ele diz que toda vez que ele vai lá, ele palestra lá dentro, ele não vai lá dentro, ele vai levar uma palavra de conforto, ele vai levar ensinamentos. Mas toda vez que ele visita, tem um rapaz lá que ele até presta atenção, mas que ele fica afastado. Um jovem. Sim. Ele fica bem afastado. E um dia, ele ficava ouvindo afastado. E um dia o rapaz disse para ele: ô, seu Alain, até que o senhor fala umas coisas bonitas aí, né? E eu até concordo com algumas coisas, mas esse negócio de reencarnação, isso não dá, não. Isso não me desce na goela, não. Aí ele falou assim: bom, então vou te contar uma parábola, certo? Vou contar uma história. Vamos lá. Imagine que você cometeu um crime e está preso. Olha, gente, era a situação de todo mundo ali. Não só, porque parábola é isso, pegar o seu cotidiano, né, o cotidiano das pessoas e dar um ensinamento. Então, ele começou assim: imagine que você cometeu um crime e está preso. Aí todo mundo, e o rapaz também. E você gostaria de reparar os seus enganos. Não só se arrependeu do que fez, como viu que fez errado, e gostaria de uma nova chance de retornar à família, de conviver em sociedade, de voltar ao seu trabalho. Mas todo mundo vai saber quem é você e o que você fez. Quem é você e o que você fez. Mas e se um juiz se simpatizasse com você, acreditasse em você e tivesse misericórdia de você acima de tudo? E esse juiz lhe oferecesse a liberdade. Aí ele já ficou entusiasmado, né? Esse juiz, ele te daria uma nova identidade. O rapaz gostou. Mas tem um porém. Quem não te conhece, ok, e acreditar naquela identidade. Mas e quem não te conhece? Ia ficar estranho, né? Mas aí esse mesmo juiz te dá uma plástica. O Estado te paga uma plástica para você mudar a sua fisionomia. Aí ele, poxa, estou gostando dessa ideia. Mas aí o Allan Kardec falou assim: mas você se sentiria mal, porque você estaria o tempo todo lembrando do que fez e teria uma sensação que estaria enganando todo mundo. Então, esse juiz te oferece também um neuro muito responsável, que te desse a condição de esquecer.
Mas veja bem, ele é muito responsável. Ele lhe preservaria a capacidade intuitiva de você ter uns impulsos, umas intuições do passado para que você não cometa os mesmos enganos de antes. Aí o rapaz falou: mas isso iria ser muito bom, senhor? Isso é um sonho. Isso não existe. Aí o Allan Kardec falou: não, meu filho, isso existe. É a reencarnação. Todos esses itens colocados nela. Muito Isso bom. não é uma oportunidade? Sim. É um presente. Então, essa é a parábola da reencarnação. Não, e é ótimo você colocar desse jeito, porque a gente sempre fica tentando imaginar ou se imaginar como uma pessoa boa, que, nossa, eu sou a pessoa iluminada da minha família, porque todo mundo tinha que seguir o que eu falo, porque senão. Por isso que está desse jeito, porque as pessoas não me ouvem e tudo mais. Se a gente lembrasse do que fez antes, talvez se desse conta, né, de que o problema da família não é você, querida pessoa iluminada. O problema da família foi causado por você. Então, Com certeza. pois Ai, é, gente, deixa eu contar uma historinha que tem um livro. sim, É, é, porque a gente sempre fala que sobre a reencarnação compulsória ou automática. uhum, sim, Existe isso, Márcia? Existe, Anderson? existe. Existe. Porque nem todos os espíritos são capazes de fazer Seu planejamento, né? seu planejamento. E também não querem voltar, está bem assim, lá é livre, aqui é que nós somos presos. Sim, Lá o espírito é livre. Então sim, ele não quer ficar preso. sim. Então, Precisa. aqui a gente chora porque eles foram, mas muitos choram lá do outro lado que não querem reencarnar. Sim. Muitos choram. Eu devo ter Vamos sido ter desses. memória. É o quê? Eu devo ter sido desses que não queria vir. Pois é. Então, nessa história, havia um espírito desses bem zombeteiros que gosta de se divertir. Ele obsediava um casalzinho de namorado. Esse casalzinho, ele não tinha nem que ter relação. Eles estavam se conhecendo, ainda em tenra idade, adolescentes. Uhum. Mas esse espírito ficava ali, buzinando na menina, buzinando no menino, se divertindo. E aí ele leva os dois a terem uma relação prematura. E, em um dado momento, o espermatozoide encontrou um óvulo e começa a multiplicação. E quando ele tenta se afastar desses dois, ele não consegue mais, gente. Ele está preso nos dois. Ele está preso na reencarnação. Então, muitas vezes, o que a gente pensa que, ai, que desastre, que desastre. Não. Infelizmente, ou felizmente, e felizmente, porque felizmente dá oportunidade daquele espírito, Sim. Uhum. né? E esse espírito, certamente, essa criança sempre traz uma egrégora de recomeço, não só para ele, como para todos em volta. Às vezes, o espírito é tão rebelde que tem um aborto. Sim. E, às vezes, esse rebelde consegue nascer e fica rebelde a vida toda, Às vezes, né? rebeldes são os pais que promovem o aborto também. Pode acontecer. Também.
Então, quer dizer, então tudo isso olha a reencarnação compulsória ou automática, porque esse espírito já não tinha mais crédito. Tem espíritos na erraticidade esperando um tempão para fazer laços de amizade para tentar reencarnar. Porque, vem cá, e os amigos? Ah, não tem ninguém. Ué, como assim? Ah, eu não gosto. Ah, você tem que gostar de alguém. Uhum. Você precisa reencarnar. Isso é um direito de todos. Mas às vezes ele está tão do outro lado que ele precisa que outras pessoas, né? Porque essa é uma lei de amor. Então acontece esse tipo de coisa que eu achei bem interessante nessa historinha. Sim, muito bom. Até lembrei do caso aqui de pessoas que vivem, que passam aqui pela Terra, né? E vivem como se não precisasse de mais ninguém. Ah, eu me viro sozinho, eu não preciso de amigo, eu tenho a minha família, e por família só aquelas pessoas imediatamente em volta. E aí a vida acontece. E com a vida, às vezes, as pessoas que estão ao seu redor partem para o outro lado, que a missão delas aqui acabou. E aí você se vê sozinho. E não cultivou amizades além daquelas pessoas que estão imediatamente à sua volta. E aí? Como é que vai ser a sua vida a partir disso? Como é que você vai chegar do outro lado sem. Tudo bem, os familiares podem estar lá, mas vai que eles tiveram que voltar rápido também. Quem é que vai te receber? Os amigos que você deixou lá, provavelmente, mas olha o tanto de gente que você rejeitou que poderia te oferecer ajuda em qualquer nível, não precisa ser só no nível material, pode ser também uma ajuda emocional, um apoio, um porto seguro, e você se recusou a criar esse vínculo. O que isso tem a ver com reencarnação? Tem muito a ver, porque a gente cria vínculos quando está aqui encarnado. Existe uma razão para a gente estar aqui, né? Sim, os amigos, nós temos que ser amigos leais, Sim, né? Dos que estão aqui, amigos dos que estão lá. sim. Isso tudo tem muito a ver com o nosso primeiro slide. Vamos para ele? Vamos lá, bota aí. Por favor, Rodrigo. Então você vê, olha que coisa. Um chão todo ressecado e apesar disso, uma margaridinha nasceu ali entre as brechas, entre os craquelados desse chão. Você vê como a vida brota quando tem a mínima oportunidade para isso. Filhos de Deus têm direito ao reino dos céus. E aí, isso é uma frase-chave para a gente entender por que a encarnação e a reencarnação existem. Mas presta atenção nessa palavra. Tem direito ao reino dos céus. Mas tem o dever de alcançar a perfeição. E aí é por quê? Porque a gente quer o reino dos céus, mas não quer alcançar a perfeição. Mas sem uma coisa sem a outra não funciona. Então, se a gente quer ter direito a uma coisa, a gente tem o dever de fazer por onde. Quando está escrito aí esse dever de alcançar, é o dever de trabalhar a seu próprio favor para alcançar a perfeição. É nesse sentido. Né? E olha aí a nossa questão de encarnar, reencarnar, ter amigos. Por quê? Porque essa perfeição
tem as suas sementes em nós. As sementes dessa perfeição estão em nós. Elas estão ali, essas sementes, dispostas em... Vamos colocar aí de acordo com o que está no nosso esqueminha. Ela tem a forma de livre-arbítrio e oportunidades. Essas são as sementes da perfeição. As nossas escolhas e aquilo que aparece no nosso caminho, que são as oportunidades. Então, o que a gente faz com as oportunidades que aparecem? E aí entra a questão da família, a questão dos amigos, a questão do trabalho, da religião, da religiosidade, como a gente falou na semana passada, como oportunidades dessas de trabalhar essa perfeição, né? Só que entra o livre-arbítrio para dizer o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Ou seja, você escolhe o que fazer com essa oportunidade que foi dada, né? Humberto de Campos fala sobre isso no livro Palavras do Infinito. Ele diz o seguinte: na esfera individual, o livre-arbítrio é o único elemento dominante. A existência de cada homem é resultante dos seus atos e pensamentos. Pois é. Então, tudo o que acontece à sua volta é uma oportunidade que deve se aliar ao seu livre-arbítrio, à sua escolha. Então, se você deixa de lado uma parte importante da sua vida, seja o círculo familiar, ou seja o círculo social, enfim, se algo fica de fora, você escolheu deixar de lado essa oportunidade. E por que é tão importante unir o livre-arbítrio e a oportunidade? Porque quando isso está junto, bem conjugado e bem trabalhado, essas sementes florescem. Sim, independente do ambiente que estejam, né? Independente do ambiente em que esteja. Exatamente. Então... Vamos falar... Aliás, vamos lá ver o livro dos Espíritos. Vamos. Gente, deixa eu falar uma coisa. Pode voltar para cá, Rodrigo. Volta para cá. Porque toda vez que eu falo do livro do Espírito, gente, eu amo. Sabe por quê? Deixa eu falar com vocês. Eu vou confessar uma coisa. Eu comecei a estudar a doutrina. Pereré. Quando eu cheguei nesse livro aqui, eu amei. Eu falei, nossa, que livro é esse de perguntas e respostas? Maravilhoso! Por que eu não fui apresentada a ele antes? Então, o meu conselho hoje não de tanto tempo de espiritismo, mas de uma certa caminhada é o seguinte: se tem alguma pessoa interessada e simpatizada com o espiritismo, é o primeiro livro a ser lido. Se você não conseguir entender o livro dos Espíritos, que, aliás, deve ser lido e relido, porque a cada momento que tu lê, é um momento seu. Às vezes tem pergunta aqui que eu falo, eu nunca li isso, eu nunca li isso. Mas é o meu momento, eu passei por ela. E quando eu volto, eu falei, meu Deus, mas que pergunta inteligente, que coisa. E olha que eu já tinha lido. Às vezes até no Evangelho no Lar, no culto no lar, eu li, só que eu não estava atenta. Então, é o livro que a gente considera para estudo. Ai, gente, mas eu gosto de começar assim, meio xaropinho, violetas na janela. Gente, quem não entendeu isso não entende o Violeta na Janela. Sabe por quê? O Violeta na Janela e outros parecidos, eles são a sobremesa do espiritismo. Isso. Uhum.
é um lanchinho que eu vou te dar para você. Calma aí, lê um pouquinho ali, estudou um pouquinho do livro dos Espíritos. Agora, vamos É, é, sonhar. como, é como mostra assim, quando você lê o Violetas na Janela, que legal, como funciona do lado de lá e tudo mais. É muito bonito, é muito verdadeiro também. Nosso lar, nossa, é incrível. Mas para você entender como aquilo aconteceu e por que que André Luiz teve que passar pelo umbral, por que que Patrícia não precisou, por que que ela teve acolhimento, por que que ele não teve tanto. O livro dos Espíritos te dá a chave para entender isso. Elezinho, Pois é. elezinho. Aí você vai ler um Ramatiz, que ele é. Não adianta, gente, eu amo o nosso patrono, mas ele pega pesado. É que ele chama a gente na razão, aí não tem E jeito. daí você precisa ter as ferramentas. É, E o livro dos Espíritos te dá essas ferramentas. Então, eu coloco aqui o meu amor, todo o meu amor e a minha gratidão pelo livro dos Espíritos. sim. Vamos lá na pergunta. 132. Livro segundo, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí a resposta dos espíritos: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha lá, o que tinha lá no slide. Uhum. Ele dá o direito, ele dá o direito e a oportunidade. Sim. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que consiste a expiação. Então, quando a gente está aqui encarnado, só pelo fato de estar num corpo perecível, isso já é uma expiação. Pode ser missão, mas só o fato de estar aqui encarnado é uma expiação também. Isso. A Você, eu encarnação. diria assim, ó, na linguagem moderna, já estamos dando a cara para bater. É isso aí. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Ou seja, o dever de se trabalhar com as oportunidades que são oferecidas. Para executá-la, ou seja, para executar essa obra, é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, se a gente está aqui, é porque a gente está em harmonia com o que está à nossa volta. A lei de sintonia aí entrando também, né? Então, se está encarnado na Terra, é porque tem um probleminha, né? Dizia Chico, né? Pois é. Chico já falava isso. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, é justamente estando aqui, aproveitando essas oportunidades, convivendo com as pessoas, que a gente consegue se melhorar e ajudar as pessoas à nossa volta também. Né? Quer ler 133? Qual que tu falou que também era boa? 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? E aí, gente? E aí, o que vocês acham? Ah, eu sou tão boazinha. Não fiz nada. Nunca, né? Nada de mal para ninguém.
Resposta dos espíritos. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho, e, por conseguinte, sem mérito. O mérito está em passar pelas vicissitudes. Pois é. Uhum. Que aí você mostra quem você é. Não acontece isso com a gente em determinadas reações? Ai, meu Deus, eu até me desconheci. Não acontece isso? Sim. Então, nós fomos colocados naquela situação até porque nós mesmos vamos nos descobrindo. Né? Sim. A gente não fala, eu fiquei tão calma, eu me desconheci. Ou, às vezes, a situação nem foi isso tudo e você rodou, desceu com a lata d'água na cabeça, como o povo diz. Né? De um jeito muito preconceituoso, diga-se de passagem, porque tem muita gente que não mora no morro e faz um barraco muito maior. Isso. Vamos lá. Pergunta 133A, ou seja, um desdobramento dela. Mas, assim, essa pergunta é maravilhosa. Por quê? Porque Kardec pensou o seguinte: se as pessoas que são boas precisam reencarnar, qual o propósito de ser bom, né? Aí ele pergunta: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corpórea? Muito inteligente essa pergunta. É por isso que eu amo o Livro dos Espíritos, gente. Pois é. Porque eu nem tinha inteligência o bastante para fazer uma pergunta dessa. É. Resposta dos espíritos. Chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Ai, gente, deixa eu ver aqui o que eu não sou. Aí eu acho ótimo, porque a gente chega nessa resposta e pensa, poxa, mas olha só, eu não sou lá muito ciumento, não, também não sou avaro, não tenho grandes ambições, por que eu estou sofrendo então? Aí a gente chega num detalhe chamado reencarnação. Isso. Né? Vamos lá. Reencarnação. Pergunta 166. Livro 2º, capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que trata justamente da pluralidade das existências. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Resposta dos espíritos: sofrendo a prova de uma nova existência. Ótimo, viu? A pergunta, uma resposta também para a pergunta lá atrás, que um capítulo é sobre a encarnação e o outro é sobre a reencarnação. Sim. E essa pergunta é ótima, porque ela tem a 166A, 166B e 166C, de tão importante que ela é. Vamos lá. Como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta dos espíritos: a alma, ao depurar-se, sem dúvida sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então, precisa encarnar de novo. Precisa. Porque quem não passou por ali, como é que vai saber? Como é que eu vou saber se não passou por ali? Gente, é diferente, é parecido com a nossa. É igual. Você lembra passar automaticamente na escola?
Isso é para poder igualar, e que não iguala. Não iguala. Só causa mais desigualdade Mais adiante. desigualdade. Não existe essa passagem automática, Não. porque não tem condições da pessoa nem se avaliar. Sim. Ninguém o avalia e nem dá condições para ele mesmo se avaliar. Isso E o causou, conceito já começa aí. isso causou tanto problema que tinham muitos professores, principalmente da rede municipal de ensino, quando isso foi instituído aqui no Rio de Janeiro por um tempo. Hoje está um pouquinho diferente, mas não mudou tanto assim. Que crianças que não tinham sido alfabetizadas chegavam lá no quinto ano sem saber ler, porque Pois não é, podiam ser reprovadas. tinha esse negócio desse processo. Eu me lembro que a minha sobrinha ela fez enfermagem na UFRJ. E Uhum. teve pessoas que conseguiram, inclusive por cotas, não acompanhar. Pois é, A acontece. base. A base estava onde? Daí a importância da educação, como a gente coloca, porque tudo vem Muito. da base. A E, base pois é, e reencarnar é um processo educativo. de base. Ela está De base. fazendo a sua base. Isso aí. Não é? Vamos Sim. lá. 166b. A alma passa, portanto, por muitas existências corpóreas, ou seja, para se depurar, ela precisa voltar muitas vezes? Resposta: sim, todos nós temos muitas existências corpóreas. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, olha um detalhe importante. Você vê como uma resposta do Livro dos Espíritos faz a gente pensar por horas. Se a gente parar para pensar aqui, Jesus esteve encarnado nesse planeta, certo? Em missão, mas esteve. Jesus, será que teve que passar por muitas encarnações também? A resposta está nessa pergunta aqui também. Sim, todos nós. Você vê que eles não colocaram alguns preciso. Todos nós temos. Nós, Jesus só chegou a Jesus porque venceu todas as etapas. Sim, E agora está aqui para nos ajudar também a passar pois por é. isso. Nosso mestre. Sim. 166C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro. Em outras palavras, que ela reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Engraçado. É que Kardec, ele dá a resposta. Sim. Na pergunta dele, ele explica toda a resposta. É. Olha como ele entendeu direitinho, né? Uhum. O espírito não tinha nem mais o que responder, Sim. evidentemente. Vamos para o nosso segundo slide, então? Vamos, senão não vai dar tempo. Vamos, porque eu quero guardar uma das respostas aqui também para falar depois. Então, aí você vê que a flor já mudou, né? O ambiente onde ela está mudou, ou É, seja, ela reencarnou. Voltou como uma flor de Vitória Régia, ou como uma flor de lótus. Né? antes ela tinha encarnado, né? Brotou. Vamos lá. Ou seja, é um espírito velho num corpo novo. Isso é uma reencarnação. Quem a gente foi num corpo novo. E aí eu queria falar a respeito de pessoas que acreditam em espírito, que acreditam que a gente reencarna assim. E aí eu vou trazer uma informação que não sei se alguns vão se identificar, mas acontece às vezes de a pessoa acreditar nisso tudo, mas achar altamente injusto que a gente tenha que
passar por problemas por conta de uma encarnação anterior. Acontece. Acontece muito, diga-se de passagem, de você achar que é injusto responder por problemas de uma encarnação anterior. Aí a pessoa geralmente fala: ah, mas eu não sou essa pessoa. E aí vem a questão. Sim, você é essa pessoa. Você esteve num corpo diferente, mas quem você é percorreu muitas e muitas existências. Porque Verdade. somos feitos de pecados, ou seja, temos obstáculos a vencer e virtudes. Temos objetivos a alcançar. E a gente vai passar por isso tantas vezes quanto precisar. Velho que ele diz aí, velho de muitas vidas, né? Sim, O Ramatiz chama isso de idade sideral. Quanto tempo o espírito tem de criado? sim. Qual a nossa idade sideral? Nós não sabemos. Às vezes é melhor nem É saber. melhor nem saber. É melhor nem saber, gente, para não se frustrar. Porque Deixa para lá. se a gente está aqui encarnado e pensa, poxa, mas eu já tenho essa idade toda e até hoje eu não fiz nada na minha vida. E a gente Aí fica você até deprimido. desanima. A gente fica deprimido. Imagina se a gente souber a idade sideral e perceber que está muito mais atrasado do que podia, né? Por isso que eu falei, gente, olha, vamos começar pelo livro dos Espíritos e depois dar uma lidinha em Ramatiz. É o choque de realidade. Sim. Mas é isso. Essa pessoa que a gente foi antes e que cometeu erros, nós não deixamos de ser essa pessoa. A gente só não tem um acesso muito fácil a tudo isso justamente para ter a oportunidade de não cometer os mesmos erros, né? E aí, quando a gente entende isso tudo, aí sim, a gente se convence e toma uma grande decisão. E qual é essa decisão? Eu quero a perfeição. Porque esse entendimento que a gente tem é um grande farol. Sim. Tomei a decisão certa, eu quero a perfeição. Pois é. A gente sente quando a gente faz o negócio certo. Sim, sim, com Né? certeza. Basta eu sempre digo aqui, o que é bom é aquilo que foi bom para todos, não só para um. Isso aí. Uhum. Se não prejudicou ninguém, foi realmente bom. Está no caminho certo. É isso aí. Quando diz ali o espírito convencido toma a grande decisão, não está falando daqueles espíritos soberbos, não, tá? Porque esses daí não são superiores, não. Está falando do espírito que se convenceu, que entendeu e que resolveu seguir adiante. E aí, se quiser voltar para cá, vamos lá. Pergunta 169 do Livro dos Espíritos, ainda no tema da reencarnação. O número de reencarnações é o mesmo para todos os espíritos? Perfeito, Anderson. Tem a ver com a idade sideral, tem a ver com tanto de pecados e virtudes que a gente tem. Que a gente comentou. Pois é. É o mesmo número para todos? Não. Aquele que caminha depressa se poupa a muitas provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Ok, ótimo. Respondeu a nossa pergunta. Lembra que a gente falou que se a gente soubesse qual a nossa idade sideral que a gente ia ficar chateado, chocados com o número de anos
que a gente tem nesse mundo. Pois é. Mas ele diz aqui, não interessa o número de anos, porque o progresso é infinito. Os espíritos, na erraticidade, eles estão aprendendo e estão evoluindo também. Ninguém parou. Sim. O próprio Jesus. Também. E aí só tem um momento em que isso para, que é quase infinito por conta de um detalhe. Aí você vê que Kardec pegou esse quase. Ele Isso foi entendeu, bom. ele captou. Pergunta 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? E aí a resposta dos espíritos. Em espírito bem-aventurado, em espírito puro. Então, é a perfeição. É quando não precisa mais reencarnar, quando já Agora, desenvolveu tudo o que tinha para desenvolver. isso. O não precisar mais reencarnar não quer dizer que vai se aposentar, vai parar de trabalhar. Não. Olha quantos trabalhos nós temos dado a Jesus. Jesus não pode tirar uma férias. Não. Se dá E nem problema. quer. Aí entra um detalhe legal também, importante de ser dito, né? Porque a gente imagina, nossa, quando a gente fala, né? Ah, fulano morreu e é bom porque vai descansar. Vai não, gente. Fulano vai descobrir que precisa trabalhar mais do lado de lá também. A vantagem vai trabalhar com gosto, vai perceber que o descanso é voluntário, nem vai se cansar como a gente se cansa aqui. As pausas são necessárias sim, porque a gente precisa do lazer para poder arejar a mente, e isso também acontece do lado de lá. Mas é em constante trabalho, porque a gente precisa o tempo todo seguir adiante e se trabalhar para atingir essa perfeição. Não Trabalhar é com diferente do lado de lá. vontade. Oi? Com vontade. Trabalhar com vontade. Trabalha com vontade, com gosto, né? É sempre adiante. E aí, vale lembrar que o que a gente fala de reencarnação, tudo bem, a gente tirou muito do entendimento disso por conta das perguntas que Kardec fez no Livro dos Espíritos, mas vale lembrar que o próprio Jesus colocou a reencarnação como resposta. Vamos lá, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 3, versículo 3. Amém, amém, te digo, ou seja, em verdade, te digo, que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Gerado de novo. Nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus. Pois é. Então, muita gente pode pensar, poxa, mas nas outras religiões também se fala de nascer de novo, mas nascer nessa vida, né? De você perceber os seus problemas e se tornar uma pessoa melhor. Ou em algumas outras, em aceitar a palavra de Jesus. Sim, tem a ver com esse nascer também. E aí, o que Emmanuel nos fala a respeito disso, desse nascer na própria vida? Ele coloca assim: alguém te magoa, reinicia o esforço da boa compreensão, ou seja, renasça nessa boa compreensão. Alguém te não entende, persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Então, todo tempo é tempo de voltar à vida, mesmo de recomeçar, mesmo quando a gente está encarnado. Não esqueças a assertiva do mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Renasce agora nos teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Ai, mano, ele estava bem inspirado para comentar isso, não estava? E aí, para finalizar, já que a gente está no finalzinho, tem uma outra. Essa mensagem anterior ele colocou no livro Fonte Viva. A gente vai deixar isso tudo nos comentários, como deixa sempre. E aí ele deixou em outra mensagem também, uma chamada Problemas Conosco, dizendo: todos temos acertos e desacertos, todos temos luz e sombra. É por isso que o Evangelho assevera: ninguém entrará no reino de Deus sem nascer de novo. E o Espiritismo acentua: nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Tal é a lei. Em suma, isso quer dizer que ninguém conseguirá desertar da luta evolutiva. Então, ninguém vai conseguir fugir da perfeição sem passar pela encarnação. Ninguém vai conseguir atingir a perfeição sem precisar sempre se renovar através das reencarnações. Né? Muito bom mesmo essa mensagem dele. É do livro. Essa é do livro Justiça Divina, da FEB, capítulo 33. Muito bom. Lá, aqui nos comentários. Bom, é isso aí, pessoal. O estúdio de hoje foi maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na quarta-feira que vem. Aproveite para refletir um bocado de o que será que eu estou fazendo com essa encarnação que me foi concedida para me melhorar nesse momento. Né? Até quarta-feira, gente. Ou até sábado nas palestras. Né? Tchau, tchau. Tchau, gente.